paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Eu quero aproveitar que eu estou num lugar onde a gente sente tanta presença, onde a criação, né, mostra quem Deus é, o que Ele faz, né? Porque a criação ela nos mostra todos os dias o que Deus faz. E é um lugar assim onde eu gosto muito de caminhar, eu gosto muito de conversar com Deus aqui. E nós temos, nos últimos dias aí, nós temos escutado falar muito sobre e temos recebido também muitas notícias tristes, né, do Rio Grande do Sul. E eu queria deixar aqui uma explanação, um entendimento, né, que eu tive lendo a palavra do Senhor, que ela nos deixa em Gênesis 1, né? Se a gente pegar ali a partir do versículo 28, Romanos 8 também, a partir do versículo 19, aonde diz que a natureza ela geme dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. E Gênesis ele também diz, né, ele fala sobre a gente subjugar a terra, né, que ele deixa para nós as plantas, as sementes e como a gente cuidar da terra. Porque quando a gente fala em subjugar, a gente está falando em cuidar, em continuar aquilo que é a criação que ele fez, né? Então, eu estou aqui numa região onde é rota de tornado. E nós temos aí, a própria semana passada, eu recebi 2 avisos, né, no meu celular, num aplicativo que eu tenho do Tempo, e eu recebi 2 avisos aqui falando sobre que estava vindo um tornado, né, que tinha perigo de tornado na região. E quando eu recebo esses avisos, o que eu faço? Eu simplesmente, paro o que eu estou fazendo e eu vou orar e vou conversar com a natureza. E ali, onde eu converso, eu vou para determinar aquilo que o Senhor nos deixou. Em Efésios 1 é fantástico, nos ensina isso. A herança, né, que Jesus deixou para nós. E principalmente que o Espírito Santo ele é o garantidor daquilo que a gente receba, essa herança, né? Então são palavras assim que a gente pode escutar, que pode estudar e entender o nosso papel diante da natureza, o nosso papel na terra, quem somos nós e o que nós recebemos de Cristo. E essa autoridade a gente deve exercer aqui na terra, para que coisas como aconteceu no Rio Grande do Sul sejam evitadas. Entende? Então eu quero deixar algumas explanações aqui, para que talvez passar para vocês um pouco aquilo que eu entendi da palavra de Deus. E muitos podem me achar louco, né? Mas eu simplesmente busquei na palavra, busquei o entendimento, pedi o auxílio do Espírito Santo e tive esse entendimento. Mas eu converso com animais, eu converso com esse pássaro aqui, ó. Entende? Eu converso com eles. Eu converso com as plantas, eu converso com o clima. Eu converso, porque eu entendo que isso Jesus nos deixou como autoridade, nos deixou como herança. E algumas situações, não uma, mas várias vezes, foram várias e várias vezes, onde vinha tempestade, onde vinha... Eu morei 2 anos e meio na Flórida, que é rota de furacão também. Por 2 anos e meio ali onde eu morei, não houve furacão. Houve vários alertas, houve até alguns que vinham
e eles se dispersavam. Eles simplesmente, quando chegavam, eles chegavam como tempestade e não como furacão, né? E aqui é a mesma coisa como tornado. Aqui nós temos um alerta que toca umas sirenes, e essas sirenes indicam a chegada ou a formação de um tornado, né? E quando eu escuto essas sirenes ou recebo algum alerta no aplicativo, eu vou orar, conversar com a natureza e determinar aquilo que Jesus nos ensinou, que, como eu falei, está em Gênesis 1, Romanos 8, Efésios. O livro de Efésios é fantástico, nos ensina muita coisa, entende? Então, eu vou exercer o nosso papel de filho. E houve uma vez, quando eu estava me mudando da Flórida aqui para o norte dos Estados Unidos, que veio um furacão, mas na costa oeste. Eu morava na costa leste ali da Flórida. Eu morava na costa leste da Flórida, e o furacão estava previsto para chegar em Naples, na cidade de Naples, que fica na costa oeste, dá uns 200 e poucos quilômetros da onde eu morava, uns 300 quilômetros. E naquela época veio muito forte ao meu coração, vai até lá. E eu fui na cidade de Naples, enquanto o trânsito todo mundo estava saindo, evacuando a cidade de Naples, né, a localização por onde iria passar o furacão. Eu estava em sentido contrário, porque eu acredito na palavra. Quando Jesus fala em Mateus 8, 26, onde estava ocorrendo a tempestade e Jesus estava dormindo, aí os discípulos acordavam ele, e ele pergunta aos discípulos: por que são tímidos? Por que tem timidez? Homens de pequena fé, né? E ele levanta, ele repreende a tempestade, e o mar se acalma, né? E tem vem a bonança, né? Vem a calmaria depois daquilo. Então, eu entendo sim, quando ele fala, por que são tímidos? Muitas vezes, nessa situação, por exemplo, que aconteceu em Naples, eu fui, orei, mas o que aconteceu? Esse furacão, ele desviou, né, de Naples, e ele era para chegar por Naples, na Flórida. Ele desviou e entrou mais para cima, na região de Fort Myers. E foi uma situação, depois nós estivemos lá com o pessoal, né, da igreja e tal, nós fomos ajudar as pessoas, e muitos explicavam diz que inexplicavelmente ele parou na costa, e ele ficou por muito tempo, ele ficou por horas ali, foram coisas de 8 horas mais ou menos que ele ficou naquela região. Aí trouxe muita inundação e tal. Então, aí eu penso comigo, mas a tua oração não funcionou. Nós, como filhos, nós temos o papel de orar, determinar, né? Jesus, ele nos deixou autoridade, ele nos deixou o ensinamento sobre como você dominar sobre as coisas, né? Principalmente esse versículo, ele ensina os discípulos, é assim que façam dessa maneira. Porém, sempre acima da nossa autoridade, acima de qualquer determinação, de qualquer oração que nós fazemos, existe uma vontade soberana do Pai. Então a vontade do Pai, ela será sempre soberana, e muitas vezes as coisas acontecem porque os caminhos dele são sempre maiores, melhores do que os nossos caminhos, e os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Então ele sabe, ele é soberano sobre todas as coisas. Então o nosso papel é de orar, de determinar. Agora, se não acontecer, é porque é a vontade do Pai.
que ela é boa, agradável e perfeita, era diferente daquilo que a gente estava orando. E a gente não deve se entristecer por isso, orei e não funcionou. Não, porque o que está em jogo não é a nossa reputação, mas o que está em jogo é aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que Ele pediu para que a gente fizesse, e Ele fala na palavra dele, coisas maiores do que essas vocês farão. Então eu vivo isso, eu acredito nisso, entendeu? Então eu queria deixar aqui uma explanação para vocês, mas para que vocês estudassem a palavra, principalmente Gênesis, a Gênesis 1, quando ele cria o mundo e o que ele pede para o homem fazer. Em Romanos 8, que ele fala sobre os filhos de Deus. Efésios 1 também mostra exatamente aquilo que Jesus nos deixou, que era dele e ele deixou como herança para nós. E muitas outras palavras, mas se a gente buscando esse entendimento e o estudo sobre estas circunstâncias, tragédias como tem ocorrido na China, como ocorreu no Rio Grande do Sul, podem ser evitadas pela igreja, a igreja de Cristo, aquilo que Ele nos deixou, porque Ele deixou toda a sua autoridade, Ele deixou tudo aquilo que era dele, Ele deixou para que a igreja governasse sobre a terra, porque Ele fala que o reino dele já nos é chegado, não vai se chegar, ou não é futuro, é presente. O reino dele foi estabelecido, o reino dele é chegado. E nós temos que simplesmente tomar posse desse reino como igreja e exercer a nossa autoridade como igreja sobre a terra e sobre as coisas. E conduzir os homens, não governar os homens, mas conduzir. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e tenhamos um ótimo aprendizado diante da palavra que eu passei para vocês ou daquilo que ela nos ensina todos os dias. Amém?